3, 2, 1. E aí galera, eu sou a Kira Martins e tá começando mais um episódio de Além da Ficção. E hoje nós vamos falar sobre Midsommar. O segundo longa do diretor Ari Aster traz uma discussão profunda em um filme perturbador. Nele vemos vários aspectos culturais em uma pequena comunidade na Suécia. Será que uma viagem com os amigos poderia ser tão perturbadora quanto essa? Chamamos um historiador para comentar esse filme conosco. E cuidado, este vídeo contém spoilers. E para conversar sobre esse filme, estamos aqui com Anders Mutzenieks, ou Mutzenieks, é isso? Mutzenieks. 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 Enfim, é melhor que ele se apresente aqui. Obrigado pelo convite. A minha formação, eu sou historiador e teólogo. Eu sou historiador especializado na Idade Média, final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Trabalhei por alguns anos lecionando História da Igreja, trabalhando um pouco com História das Religiões, focado um pouco na Europa do Norte. Mas nos últimos anos eu estava mais focado na História da Igreja e História das Religiões. Bem no começo do filme nós vemos um grande painel, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Antes, eu acho que de responder qualquer pergunta, era importante a gente só diferenciar algumas coisas, fazer algumas pequenas distinções. Especialmente porque o filme ele tem aspectos religiosos, mitológicos, culturais. Então, eu sempre queria distinguir aqui nas minhas respostas alguns elementos culturais que eles são fundamentados em alguma realidade, mas não necessariamente são europeus, Existem muitos elementos culturais ali que a gente vê que quem criou o filme pegou na história das religiões e mitologias gerais, mas não necessariamente isso faz com que isso fossem costumes verídicos, Às vezes a gente tem um relato medieval, por exemplo, que vai falar de um costume que assombra as pessoas, mas que aquilo não aconteceu de fato. Esse painel é um resumo do filme, Se você pegar lá cena por cena, ele dá um spoiler geral do filme. Porque ele mostra lá a morte dos pais da Dani, ele mostra ela chorando, mostra eles indo para lá e mostra o final. A iconografia que está nesse painel já foge um pouquinho da minha especialidade, assim, mas me lembra muito alguns quadros do romantismo sueco, ou escandinavo. Por exemplo, tem um quadro que eles fazem do Templo de Uppsala, e me lembrou muito essa iconografia, aquele desenho do painel. Mas é aquela questão deles pegarem elementos de várias temporalidades distintas para criar alguma coisa com feeling escandinavo, sabe? Com alguma coisa assim. Pelle e Dani conversam sobre uma viagem a Helsínquia. Eles comentam sobre as tradições da vila e sobre o festival que acontece a cada 90 anos. Pequenas comunidades como essa existem? Existem esses tipos de festivais? Essa vila Hoga, ela existe de fato, existe a comemoração feita do solstício de verão ali, e existe uma canção folclórica, que é Hogalotten, que comenta sobre a vila de Hoga, sobre uma celebração pagã ali, algumas danças. Spelmannen drog fiolelådan och lyfte stråken högt mot söndagssolens kula. Då blev det fart i Horga-folket, de glömde Gud och hela världen. Essa ideia de uma vila europeia isolada, no meio do nada, praticando alguns ritos antigos comuns pagãos, na verdade isso é um tema do horror folk. Eu até recomendaria assistir o filme The Wicked Man, e ele fala de uma vila na Escócia que é uma cilada, para o protagonista. E esse filme ele deu origem a outros filmes de horror folk, E essa ideia de uma vila isolada ali. Mas me parece que tem muito dessa inspiração do romantismo, da fuga para a natureza, sabe? De você sair do urbano. E a gente vê que eles tentam mostrar nesse filme alguns costumes que chocam, mas ao mesmo tempo às vezes fazem de forma benevolente, Por exemplo, quando os idosos morrem, mas eles mostram que quando ele fica machucado com dor, eles se compadecem dele, querem acabar com a dor. Me parece uma inspiração muito romântica aqui. Eu acho que isso é importante ter em mente, porque tem muita coisa que a gente considera que é tradição antiga, medieval, que na verdade é tradição criada no romantismo, Eu recomendaria até aquela leitura do livro A Invenção das Tradições, do Eric Hobsbawm. Ele fala sobre isso, E finalmente, esses festivais, existiam esses festivais? Existiam e ainda existem, Festivais do verão e da primavera, mas tem duas festas diferentes que acontecem aqui, que estão retratadas ali no filme. Tem um festival de primavera e o festival de verão. A primavera tem o May Day, é o dia de maio, que tem aquela dança em volta do Maypole, aquele poste,
tá? Na Suécia acontece que esse poste, esse maypole, ele fica erigido até o período do festival de verão. Esse feriado ele é muito importante na Europa inteira. Você tem derivações dele em outras partes do mundo. Então, aqui na Letônia, por exemplo, Jani é João, né? Então é a festa de São João. Você poderia comentar sobre a veracidade das roupas, arquitetura e músicas dessa comunidade? Até o limite do conhecimento que eu tenho me pareceu bastante assim, que foi uma pesquisa bem feita. É uma boa reconstrução, tá? Eles conseguiram fazer uma retratação boa, assim. Belly mostra para o grupo de amigos as crianças estudando as runas. Vemos também uma pedra marcada com elas. Qual é a importância das runas? As runas foram apropriadas por místicos contemporâneos, né? Tipo, romantismo, Idade Moderna, e místicos do bem e místicos do mal, digamos assim, né? Porque o Partido Nazista, por exemplo, aqueles racistas alemães, eles se apropriaram das runas, né? Eles chamavam de runas armanianas. E o que são as runas? Runas é o alfabeto, tá? A origem das runas é na Antiguidade, não é nem na Idade Média, tá? Século IV, V. Na Escandinávia tem dois principais, o Futhorc antigo e o Futhorc novo. No período viking foi mais usado o Futhorc novo, tá? Mas o alfabeto que eles mostram ali é o Futhorc antigo, é o Elder Futhorc, que tinha mais letras do que o Futhorc novo. Então, assim, não é um alfabeto prático para escrever, né? Ele é difícil de escrever rapidamente, não é cursivo, tá? Então não tem sentido ficar letrando, tá? As crianças nesse sentido. O urso é um símbolo muito presente no filme. Historicamente, qual é a importância deste animal? O urso é bem importante para o filme, e é baseado de fato em algumas mitologias, algumas tradições religiosas. Tem um nome, né, que o pessoal acha que é famoso por causa da série dos Vikings, né, dos Vikings, que é o Bjorn. Bjorn significa urso, né? E tem uma fonte que eu estudo, que é os Saxos Gramáticos, um autor cristão do século XIII, ele pretendeu fazer uma história da Dinamarca, e ele fala de uma historieta do Bjorn, né, que ele teria nascido do cruzamento de um urso com uma donzela que foi raptada por esse urso. E é uma historieta que aparece em outras sagas e outras fontes escandinavas. Mas tem um simbolismo muito forte, né, um simbolismo de milênios aí, a fio, que vai até a pré-história, e ele acaba sobrevivendo, né, em fontes medievais escritas por religiosos cristãos, em fontes modernas escritas por antiquários, né, como Olaus Magnus, por exemplo, em contos populares, né. O que era o Atestupa? Quais eram suas finalidades? Esse Atestupa, quando aparece no filme, né, você tem ali o rapaz que está fazendo doutorado, né, e ele vê, o quê? Vocês vão fazer o Atestupa? Como se fosse assim um costume estabelecido, muito conhecido na bibliografia, e ele não é. Tem uma saga, a Gautrek Saga, é uma saga tardia, e tem um ponto que ela tem uma anedota, uma espécie de uma piada, que é contada sobre uma família que é muito pobre, e eles são tão avarentos, além de pobres, que eles se jogam do precipício para não gastar dos bens dele com hospitalidade. Tem o nome do penhasco que eles se jogam, né, que é o precipício da família, que é o Etterstap, ou Etnirstap. Então o que acontece? Parece que no romantismo você vai ter autores que vão depois pegar com essa história de ir para o campo, né, de pegar, olha, nossos ancestrais, os vikings, os escandinavos, e eles começam a dar esse nome desse penhasco para penhascos que eles veem por aí. Olha aqui nesse penhasco que os idosos se jogavam e assim por diante. Tá? Então aí nesse caso do Atestupa foi bem forçado no caso do filme. Tá? Não tem assim um embasamento histórico de fato. O que é a árvore de Rotvalta? Rotvalta é uma palavra do sueco moderno, tá? Eu não falo sueco moderno, fui pesquisar. E, na verdade, Rotvalta é uma palavra usada para aquela árvore que o vento derrubou. A árvore que quebrou com o vento. Não tem uma palavra assim no português. Então aqui eles pegaram a palavra do sueco, e deram como se fosse um nome, sabe? Assim, mítico, é usado. Mas aqui é aquela ideia, né? De, nós temos uma ligação com a terra, com a natureza, com a árvore, né? Nossos ancestrais foram enterrados aqui, então viraram pó da terra, e estão na árvore também. É uma coisa assim, um pouco mais geral, tá? Não tem que me conste um costume específico. Josh conversa com o ancião em um templo. O ancião está mostrando um livro, Ruby Radar, de diversas gerações. Josh procura saber mais sobre quem escreve esses livros. O ancião conta que é uma pessoa específica e que é fruto de uma prática de endogamia. O livro Ruby Radar é real? A prática de endogamia era uma prática comum na cultura nórdica? Esse livro foi criado por filme, tá? Não existe nada
Isso, tá? Então, é uma criação específica do filme, não tem nenhum exemplo assim, tá? A endogamia tem uma mitologia muito generalizada no mundo inteiro. A ideia do casal ancestral, é que na fundação de um povo, na criação de um povo, você tem um casamento endogâmico. A coisa mais próxima que nós temos aqui é naquela família que eu comentei para você, dos Aesir, a família do Frey, de Freya, de Njord, que são os deuses da fertilidade e fecundidade. E tem um poema muito conhecido, Loka-Cena, que o Loki, ele vai e ele causa uma muvuca ali entre os deuses, e que ele não foi convidado para a festa, e aí ele vai e ele traz acusações para cada um dos deuses. E a acusação que ele faz para Freya é que ela dormiu com o irmão dela, Freyr. Mas é um desses casos da endogamia para um casal ancestral, tá? Mas não dá pra gente traçar algum costume, alguma coisa assim, derivada muito, tá? Dani se prepara para participar de uma das celebrações do festival. Antes de começar, ela e as demais meninas tomam um chá alucinógeno para começar a dançar. Culturalmente, qual é o objetivo do chá alucinógeno? Alucinógenos são encontrados também em culturas por toda parte do mundo, desde a pré-história também, para muitos, com muitas finalidades, né? Não apenas recreativas, mas principalmente religiosas. Né, muitas culturas no mundo, os sacerdotes usavam alucinógenos, né, para entrar em contato com o sagrado, né, para expandir a percepção. Que eu poderia traçar talvez alguma conexão histórica para a Escandinávia ou para a Europa do Norte, tem relação da Índia Antiga, que os antigos arianos eles tinham uma casta sacerdotal que tomava o suco chamado soma, tinha uma divindade que se chamava Soma. E há uma grande discussão, o que é esse bendito do soma, que era um chá alucinógeno? Provavelmente vinha de um cogumelo, né, que eles tomavam, diluíam em leite de égua e tinham visões do sagrado. Consta até que a urina desses sacerdotes era recolhida e bebiam-se porque também dava barato ali para quem tomava daquilo. Outra possibilidade, alguns dizem que os berserkers, né, aqueles guerreiros que vestiam peles ou lutavam nus sem sentir dor, talvez eles usassem alguma espécie de alucinógeno para entrar naquele estado de furor. Então, sim, essa questão do alucinógeno aí dá muito pano para manga, né? Dentro do galinheiro vemos Simon nu e pendurado por cordas. Ele está com os pulmões expostos, mas mesmo assim ainda respira. Existem fontes nas quais confirmam o uso dessa prática de tortura? Eles pegaram aquilo de uma fonte escandinava, tá? Ou das fontes medievais. Aquilo era chamado de sacrifício de asa de águia, e há um grande debate se aquilo era feito de fato ou se era atribuído aos vikings para passar para eles a ideia de crueldade. Mas é um tema que ele é muito discutido entre os historiadores medievalistas da Idade Média. E é um costume que está descrito justamente nas fontes e lendas relativas ao Ragnar. Então aquilo eles pegaram de fontes medievais de fato, tá? O que não significa que fosse praticado, mas a gente sabe que de onde que ele veio aquilo. Quando vemos a perna de Josh no jardim, percebemos que há uma runa marcada nela. Qual é o significado dessa runa? Existe uma runa que as duas pernas são um pouco mais prolongadas para baixo. Não parece tanto pelo desenho, mas que a gente consegue reparar no filme, mas eu acredito que essa segunda runa, que é o Manas, ou Manr, e ela foi usada pelos místicos germânicos, a gente comentou rapidamente depois, né? E eles eles chamavam essa runa, ou variações dela, de Lebensrune, runa da vida. Me parece lógico de acordo com essa temática do filme, por quê? Porque eles mataram uma pessoa para trazer vida para a comunidade, né? Então ele está com a runa da vida, né? Entalhado na perna dele. Ele está morto, mas trazendo a vida. Na cena final do filme, vemos um grande ritual onde 9 pessoas são sacrificadas. Essas pessoas são postas em um templo que é queimado para a realização de um ritual. Qual é a importância do templo? Por que as pessoas foram sacrificadas queimadas? Tem muita coisa nessa cena que dá pra gente pegar. Tem um número ali, o número 9. Ele é uma espécie de número sagrado na Escandinávia Antiga. Ele é um número que é sempre encontrado. Algumas fontes antigas que falam de sacrifícios pagãos falavam da existência de 9 vítimas. A questão de queimar o templo. Aqui a gente tem uma mistura. Templos pagãos na Escandinávia é outro tema que sempre está em debate. A maior parte dos especialistas acredita que não existiam templos pagãos na Escandinávia. Tá? Eu posso ser xingado por alguns autores falando aí, mas eu sei que aqui eu estou mais perto do consenso entre os escandinavistas.
Mas existia essa história de queimar os mortos ou matar alguém com fogo. E aí são coisas totalmente distintas que têm a morte em comum e o fogo em comum, né? E tá junto aqui nessa cena. Era uma forma de vingança muito apreciada pelos escandinavos medievais, colocar alguém dentro e tacar fogo. Então a gente vê todos esses componentes se juntando ali, né? Eles pegaram o templo pagão, botaram fogo no templo pagão. Você pode pensar nesse templo como se fosse um receptáculo, né? Para aqueles sacrifícios que estão ali, né? Um lugar onde as pessoas vão ser oferecidas em sacrifício aos deuses, mas também que estão sendo dadas em holocausto, né? Holocausto significa oferta cremada. Bom, a gente terminou as perguntas aqui, Andres, e aí a gente chega numa parte que a gente fala que é a parte do Uber do filme, assim, baseado nos seus conhecimentos sobre a cultura nórdica e sobre o que você viu no filme. Pensa que isso aqui é um Uber, você tem 5 estrelas, quantas estrelas você daria para esse carro? A originalidade do roteiro eu não daria muito não, tá? Eu daria de 6 a 7, né? Que eu já falei, quem viu The Wicked Man já viu tudo. Pela forma da construção, pela direção, tá? A direção do filme, eu já daria uma nota um pouquinho mais alta. 8, 9, foi bem pesquisado, foi bem dirigido, né? Não é aquele terror tanto de susto, tá? Teve um pouco mais de sutileza aí. Então talvez uma nota média de 7 a 7,5. 7,5 é tipo 3,5 estrelas no Uber ali. Então, Andres, chegamos ao final da nossa entrevista. Obrigado demais aí por todo esse conhecimento que você colocou. Tô saindo daqui uma pessoa mais sábia, eu espero. Eu queria saber se você tem algum recado para deixar para as pessoas, algum contato que você queira colocar, ou alguma coisa que você queira promover sua. Você falou, por exemplo, da sua tese, alguma coisa nesse sentido. Obrigado pelo convite, né? Primeiro, eu desejo tudo de bom aí para vocês, para essa iniciativa de vocês. Se alguém tiver interesse em sacos gramáticos, ou leste e o norte, né? Se quiser dar uma checada no meu canal no academia.edu. Penso um acadêmico tentando sobreviver, mas no meu próprio cantinho aqui, sem muito estardalhaço. Muito obrigado até pela projeção aí. Bom, e é isso. Esse foi o nosso papo com o especialista de hoje. Se você gostou do papo, ele vai estar na íntegra nas principais plataformas em formato de podcast. É só procurar por Além da Ficção, ou se não, ver os links que estão aqui na descrição. E no mais é aquele de sempre, né, galera? Compartilha com a galera se você acha que vale a pena, dá aquele joinha, põe suas dúvidas e seus comentários aí embaixo. E só. Tá bom por hoje, né? Ficamos por aqui e até a próxima!